Eduardo, nós precisamos realmente turbinar os investimentos em infraestrutura, quer seja em estradas, quer seja em portos, enfim, toda a infraestrutura do Estado precisa melhorar, se nós queremos realmente ter um Estado desenvolvido com geração de muito emprego. E para isso, o que nós devemos fazer nessa questão da infraestrutura? Porque não podemos esperar 30 anos para que a infraestrutura aconteça no Rio Grande do Sul. Só um instante para a gente poder contar o tempo. Candidato Eduardo Leite, 1 minuto e meio, a partir do momento que contar aqui o nosso cronômetro. Tecnologia ajuda, mas quando resolve encrencar... Ainda não. 1 minuto e meio. Agora sim. Muito bem, obrigado, Argenta, pela pergunta. Olha, essa é uma região onde a gente tem feito um volume grande de investimentos em infraestrutura. É importante lembrar que nós precisamos fazer reformas muito profundas, que vêm de um ciclo de 8 anos, lá desde o governo Sartori, no nosso governo. Eu tenho ao meu lado o Gabriel Souza como nosso candidato a vice-governador e temos trabalhado nessa agenda conjuntamente para que o Estado recupere capacidade de investimentos. Eu vi que o tempo parou novamente aqui. Pode. Então... Pode continuar, que a gente está monitorando aqui também, candidato. Okay. Por favor. Então, peço que me assegure aí esse minuto, então, que restava. Então, agora o Estado tem capacidade de fazer investimentos. E aqui, nesta região, a gente tem 160 milhões de reais em investimentos em acessos asfálticos, como acesso a Sério, Boqueirão do Leão, Coqueiro Baixo, Nova Brécia, Capitão, Cachoeira do Sul, Rio Pardo, uma ligação regional importante no Vale do Rio Pardo. E tem uma obra importante em parceria com os municípios, que é a Rota do Pão e do Vinho, que já começa a se tornar realidade, ligando esta região do Vale do Taquari ao Vale dos Vinhedos. O Estado já disponibilizou os primeiros 10 milhões de reais para que essas obras aconteçam nos municípios de Mussum, Roca Salles e Santa Teresa, fazendo alavancar a vocação turística dessa região, conectando ao Vale dos Vinhedos. Então, são obras de infraestrutura importantes para que a gente qualifique a vida e o desenvolvimento aqui nessa região. Obrigada, candidato Eduardo Leite. Tempo para réplica de 1 minuto. Bem, pessoal, eu gostaria de falar rapidamente sobre a ideia de um fundo soberano feito a partir das reservas mês a mês que o Brasil consegue. No último ano, o Brasil teve 60 bilhões de dólares em reservas cambiais. Transformando isso em reais, passa de 300 bilhões de reais para aplicar em infraestrutura. O Rio Grande, no ano passado, teve em torno de 7 a 8 bilhões de superávit comercial. E essa região contribui muito com esse superávit comercial. Isso daria 40 bilhões de investimentos. Nós, criando esse fundo soberano, já mandei essa sugestão, já conversei com o ministro Paulo Guedes, porque aí nós vamos transformar realmente 40 anos em 4, nós não podemos continuar nesse ritmo que nós estamos hoje, temos que investir, investimento gera emprego, gera tecnologia em todas as áreas, mas principalmente para que a produção, para que a agricultura continue crescendo muito. Além da agricultura, nós temos que pensar muito na irrigação. Não pode o pequeno agricultor perder sua safra por falta de poços, açude. Candidato. Por favor, a assistência aqui do nosso cronômetro, só para poder passar o tempo para os nossos candidatos aqui na tela. Candidato Eduardo Leite, tempo para a tréplica de 30 segundos. Perfeito. A gente tinha um Estado que não conseguia fazer minimamente o pagamento das suas contas básicas, né, o repasse aos hospitais, aos municípios, sequer a manutenção das estradas. E agora, graças às reformas que nós fizemos, temos capacidade de investimentos e esse investimento precisa ser feito naquilo que mais ativa a nossa economia. Por isso que é importante ajustarmos esse investimento naquilo que efetivamente repercute economicamente. Eu falei da Rota do Pão e do Vinho, poderia falar de tantos outros exemplos aqui desta região que ativam a economia, como, por exemplo, a ciclovia também aqui, Imigrantes, Colinas e Estrela, candidato, que é importante. Nós estávamos acompanhando aqui no visor do celular o tempo. Obrigada, candidato Eduardo Leite e candidato Roberto Argenta.